Eu abri. Eu abri o teu. Boa noite a todos e a todas. Estamos começando mais uma plenária ordinária, a primeira do ano de 2025. Hoje, 27 de março de 2025, ata 1. Fazendo, né? Voltando aqueles lembretinhos. Uma boa noite a todos os participantes, boa noite aos conselheiros, às conselheiras, os visitantes. Relembrando, né? Como de outras plenárias, temos um ritual, tá? Esse ritual aí, ele é da questão dos informes, onde a Secretaria Municipal de Saúde tem 5 minutos, a terceira coordenadoria, 5 minutos, o Conselho Municipal de Saúde, 5 minutos, os conselheiros e os visitantes, 2 minutos para fazerem suas falas. Nos informes não há possibilidade de réplica e tréplica, apenas informes. Lembrando também aos visitantes, podem participar, mas na hora do voto, somente conselheiro que estiver habilitado para votar que tem essa possibilidade de votar nas pautas. As pautas também fica já entendido que só serão questionamentos feitos por pautas que estão sendo apresentadas. Seguimos, então, da seguinte forma. A princípio, uma apresentação rápida. Essa plataforma que está sendo usada, e depois, no decorrer da noite aí, no decorrer da plenária, nós vamos ter mais outros esclarecimentos. Está em pauta hoje também, né? A questão... César, não sei se é eu aqui, mas está cortando muito a tua voz. Das atualizações do que houve desde o dia 1º de janeiro até o momento, eu estou tentando ser bem, estou quase que gritando. Tá, aqui. Tem que pagar ação, pai não... não sei, melhorou? Melhorou, pessoal? É questão de volume, sim, que está cortando. Volume. Tá. Então aqui sai uma boa. Vamos fazer o seguinte, tá? Vocês não estão conseguindo me ouvir? Muito baixo? Eu vou abrir o meu microfone para tentar falar. Eu estou ouvindo bem. Eu te ouço bem também. A princípio, gente, vai haver a necessidade da gente ter paciência e tranquilidade, porque esse aplicativo que estamos usando, ele é novo, e também ele é de forma gratuita. Então, a gente tem que fechar os microfones, só o microfone de quem está falando. Só o microfone de quem está falando, que está dando eco, mas estou ouvindo a tua voz, César. Aquele computador, ele não está funcionando. Ele não funcionava ali. Ele não está funcionando. Ele não funcionava ali. Funcionava. Então, tenta ligar ele ali e me dar esse norte para mim. Fazer uma troca aqui, para ver se melhor. Fazer uma troca aqui, gente, para ver se melhor. Está sem volume aqui, ó. Pode botar volume.
Sem volume aqui, ó. Pode botar volume. Isso. Isso. Pode. Desliga aquele gacho. A princípio, aí embaixo está aparecendo o Thaís ali, né? Mas sou eu. Que eu tô... Agora troquei de equipamento aqui. Melhorou? Vocês estão me escutando? Eu estou ouvindo. Eu também. Então tá. Estão me escutando? Vamos seguir. O que eu pedi para vocês aí é um pouquinho de paciência, tá? A questão desse aplicativo, já testamos ele essa semana que passou, ele apresentou várias oscilações, ele tem algumas dificuldades também, até pela questão que, assim, ó, essa reunião é uma reunião pública, mas é uma reunião controlada. Ela tem que ter, é claro, a gente manter o controle. E isso aí é que a gente, por enquanto, não está conseguindo manter o controle, porque as pessoas que estão entrando nessa reunião, apesar, como volto a dizer, ela ser uma reunião pública, as pessoas estão sendo aceitadas não pelo comando daqui do Conselho, e sim uns aceitando os outros. Isso aí nos tira a possibilidade de algumas situações do aplicativo. Por exemplo, cortar microfones e evitar invasões. Para nós, até agora, esse entendimento desse aplicativo, tá? Ele vai ter que ser com aprendizado. Boa noite, está presente, aí eu tenho visto agora, a secretária Ângela, seja bem-vinda, tá? Essa é a forma como, nesse momento, a gente terá que tentar nos adaptar. Uma das principais situações era a gravação, tá? Essa gravação, ela é possível. Em outro teste que fizemos a semana passada, de repente alguém aperta ali, se vocês verem ali, tem um telefone. Tem um vermelho ali. O vermelhinho. Quando não se aperta o vermelho, pelo amor de Deus. Quando aperta o vermelhinho ali, não viu a coisinha daqui do... E quando aperta um vermelhinho ali, o que acontece? Algumas pessoas caem e a reunião sai. A reunião sai do ar. Tá? Deixa eu passar. A reunião sai do ar, entendeu? Então, tem essa dificuldade aí também que está acontecendo, de que a reunião se diz, deseja a secretária ali, caiu também, deseja entrar na reunião. Então, tem essa oscilação aí, tá, pessoal? Mas eu acredito que com um pouquinho de paciência a gente vai dominar a tecnologia aí, para que a gente chegue até o final dos trabalhos. A primeira pauta hoje são os informes, tá? Terceira coordenadoria. Tem informes? Estava na festa. Terceira coordenadoria, manifesto. Boa noite. Boa noite. Não, certo. Não há informes. O Conselho tem alguns informes aqui. Só um minutinho. Um dos principais informes do Conselho amanhã começa a terceira Conferência de Saúde dos Trabalhadores e Trabalhadoras. Será lá na FAMED, né? O pessoal que já fez a inscrição. O Samuel, passa para nós aí os detalhes da conferência que está sob o comando aí da tua organização aí também, Samuel, por gentileza. Então tá, a terceira conferência, então, Municipal de Saúde Trabalhador e Trabalhadora, vai acontecer amanhã, né? A partir das 5h30, né? Eu gostaria que o pessoal estivesse lá para verificar as inscrições. Às 6h começa a solenidade da abertura, né? Estará presente o prefeito, a secretária de saúde, o presidente da Câmara dos Vereadores, a vice-presidente de Arroio Grande,
Do CES, a Inara Ruas e o coordenador, claro, César, estará presente na mesa de abertura, junto com os palestrantes que também estarão lá, inclusive um estará em Brasília, né, vamos fazer uma reunião online, né, que ele vai palestrar sobre o eixo 1, Luiz Leão, né, diretamente de Brasília, vai falar sobre o tema do eixo 1. Depois, no sábado, né, pela manhã, vai ser a sala de discussões, né, são 3 salas, cada um vai discutir um eixo e vai elaborar suas propostas, ou aprovar as propostas que já estão, né, feitas. Depois, no auditório, vai ocorrer a plenária final, né, vai se aprovar as propostas que foram eleitas ali, e que serão encaminhadas para o CES, em Porto Alegre. Acho que era isso. Se alguém tiver alguma dúvida, inclusive já encaminhei para os inscritos, já encaminhei o regulamento e as propostas, né, que foram elaboradas nas pré-conferências. Seguimos então a Secretaria Municipal de Saúde informes. A doutora Ângela tinha me falado ontem que gostaria de dar um informe. Seja bem-vindo. Obrigada, César. Então, boa noite a todos. Com algumas carinhas aqui, mas nem todas, né? Aparece o rosto, então estou vendo aqui a Bernadette, o Alexandre. Então, boa noite a todos, né? Eu tenho alguns informes. Primeiro, com relação a alguns desafios que a gente tem aí no processo, né? Então, acho que a primeira coisa a contar para vocês que assumimos a Secretaria de Saúde aí no dia 2 de janeiro com muitos desafios, né? Entre eles, uma questão muito forte com relação ao financeiro. Então, isso como na primeira visita que o César e o Jaime fizeram, e a Thaís, no gabinete da Secretaria, já em janeiro, né, já comentando, olha, a dificuldade que a gente tem no financeiro por uma série de questões de diárias, dos servidores, dos conselheiros, quando estão se deslocar, então, a pagar, então está enfrentando um conjunto de dificuldades, tanto no recurso financeiro em si, como no procedimento dos pagamentos. Então, é importante todo mundo estar ciente disso. Mas, o que a gente tem de desafio pela frente? Assim, a gente está com uma série de questões, principalmente, assim, o que tem absorvido quase todas as esse tudo, é o desafio de recontratualizar os hospitais. Então, agora a gente tem o prazo de até 31 de março para encaminhar para os hospitais proposta de contrato, né, que a gente está com ela pronta para a Beneficência e para a Santa Casa, né, do Hospital São Francisco, em função daquele contrato que acho que vocês têm ciência, né, que foi parar no Ministério Público, em função da forma que era o contrato com o São Francisco, que envolvia o pronto-socorro de um jeito que não era o mais adequado. Esse contrato vai ser prorrogado por mais 6 meses, né? No mínimo 3 meses, entre 3 e 6 meses, para resolver essa parte. Mas os demais, Santa Casa, Beneficência e Hospital Espírita, estão sendo renovados agora. Então, queria trazer isso, assim, o César, a Thaís, o Jaime participaram de algumas reuniões, tanto de CAC, de avaliação de contratos, como a de discussão da proposta, né, que a gestão ia apresentar para os hospitais. E agora, né, está na mão dos hospitais. Tinha mais algumas reuniões com os hospitais e tentando, em todos eles, aumentar a oferta, tanto de consulta de cardiologista, como de eletroencéfalo, eletrocardiograma. Então, a gente tem aquela lista, aquela tabela de procedimentos que a gente tem fila em, basicamente, quase que todas elas, né? Então, assim, grandes desafios que a gente negociou com os hospitais e dá para dizer que conseguiu avançar, né? Ampliar essas ofertas de consultas, ainda está longe do que a gente teria que ter pelos parâmetros, mas conseguiu ampliar, e ampliar a oferta de leitos também, né? A Santa Casa nos sinalizou com 12 leitos clínicos e 10 leitos de UTI a mais. Isso para nós é importante, porque a gente tem uma média aí de 60 pessoas no pronto-socorro, né? Esperando leito de internação. Então esse contrato está nos ajudando nesse sentido. Então, esse é um dos informes, e aí eu gostaria de aproveitar o momento da reunião para pedir que essa pauta dos contratos, ela fosse um ponto de pauta na próxima ou na outra reunião do Conselho, e aí a gente já vem com um material mais preparado para detalhar o que é o contrato, exatamente o que aumentou de cada uma do tipo de consulta, da oferta. Então, é um pedido também.
E uma outra questão é que também, de novo, que não é informe nenhum, né? Que todo mundo sabe que agora, primeiro ano de governo, a gente tem que fazer uma conferência municipal de saúde e discutir, né, o plano de saúde para os próximos 4 anos. Ainda estamos executando o plano, né, que era 2022, 2025, né? Mas o plano 2026 até 29 a gente tem que fazer a partir de uma conferência municipal de saúde. E que também, né, tem a nossa expectativa da gestão aí de construir um governo democrático, participativo, que fortaleça o controle social, fortaleça a participação popular. Então, a gente quer estar junto, está à disposição aí para contribuir, né? Vamos estar amanhã na Conferência de Saúde do Trabalhador, mas na Conferência Municipal de Saúde, especialmente, assim, está presente e está trazendo algumas pautas, né, que a gente acha importante discutir junto com a população. Tá? Pautas que já são pautas do Conselho de muito tempo, né, mas agora entendemos que é hora de colocar na prática, né? Por exemplo, eu sei que na última Conferência de Saúde saiu a necessidade de cobertura de 100% de saúde da família, de remapeamento das áreas adscritas às UBSs, né? Então, vai haver um processo de tomada de decisão sobre isso. Então, é importante que a gente já comece a colocar na pauta para que a gente vá amadurecendo posição, né? Quando chegar no dia da conferência, a gente toma a decisão que a gente sente como a mais acertada. Mas é isso, assim, é pedir essa pauta dos contratos e pedir a pauta da Conferência Municipal de Saúde. Era isso, César. Obrigada. Perfeito. Conselheiros, algum informe? Jaime, pode dar. O Jaime, pode dar informe. Boa noite a todos os colegas. Infelizmente, depois de a primeira reunião, né? Não temos que fazer informe. Informe para todos ficarem sabendo que a sala de regulação no 5º andar eu considero insalubre depois de 90 dias. Sala de regulação, lá no 5º andar. Outro informe é o ar-condicionado, ali como referência ali do videofonista, me parece que no passado ia ser instalado o ultrassom continua pingando, inclusive a conselheira Patrícia fez um vídeo, mas não sei o que está vendo. Quer dizer, hoje eu estive lá e continua aquela vergonha lá dos pingantes. Então, outro informe. Outro informe é assim, que todos os conselheiros também tomem conhecimento. Eu, como conselheiro, e outros colegas, fomos impedidos de viajar porque foram negados as diárias, tá? Mesmo tendo verba própria em função do decreto. Também, um outro informe também, que eu me sinto, como falou a secretária aqui, um governo democrático. Eu não sinto um governo democrático. Era isso aí que eu tinha para falar. Mais alguma manifestação de outro conselheiro? Alguém quer se manifestar aí com informes? Os visitantes, alguém tem informes? Bom, não havendo mais informes, vamos seguir em frente. Hoje, com a apresentação na segunda pauta de novos conselheiros que irão representar a Secretaria Municipal de Saúde, o Luiz Guilherme Belletti, já conhecido nosso aí, e a Luciana Prado Kantorski serão os novos representantes da Secretaria Municipal de Saúde. O áudio está muito ruim, César. Mas eu acho que depende, se para todos está ruim. Aqui estou escutando bem. Aqui eu também. Escutando bem.
Vou colocar em votação a aprovação do pessoal aí, tá? No chat, eu tô meio perdidão aqui, gente, na boa. Os conselheiros da Secretaria Municipal de Saúde. O chat aqui, aí tu bota, digita aí. Coloquem aí Bota a aprovação da... aprovação dos conselheiros da Secretaria. Estão de acordo com os nomes? Sim, de pleno acordo, mas como é que a gente vota aqui? Quem não conseguir votar pelo chat, aí pode ser pelo microfone, né? Por áudio. Aqui, ó. Aí, aqui. Não, eu sei que sim, mas de que ia ser... Aqui, ó. Tu bota Só aí. que... Isso, de aí acordo, bota de acordo. Se tu quer tirar o belete da tua cara aí tu só aperta ali, ó. Se perde de acordo. Acordo. Terceira coordenadoria de acordo, não estou conseguindo digitar também. É como se fosse, só para ajudar, como ali está dizendo o WhatsApp ali, aperta ali, chat, né? Aí abre à esquerda lá, viu? À esquerda tem um balãozinho, depois de uma seta ali, para quem está uma seta, exatamente. Tem um microfone, tem uma câmera, uma setinha. A quarta opção ali é o chat, gente. Clica em cima, que vai abrir à esquerda, vai abrir o campo de digitação ali. E aí vocês podem digitar. Acho que o pessoal já, uma boa parte já. E tem a mãozinha para quem quiser falar. Para quando for se manifestar, coloquem ali, apertem a mãozinha para se manifestar quando for questionar algo. Ao lado tem 2 bonequinhos que significa o número de participantes, depois as demais opções ali, tá? Por favor, não... Vamos ter paciência para poder entender o aplicativo. Pelo SANEP, tem novos nomes também. Como titular, o senhor Carlos Alberto dos Santos Passos, e como suplente, a Juliana de Souza Lemos. Deixa eu colocar ali o SANEP, e após vocês coloquem se aprovam esses nomes. Tá? Como é um nome que eu não conheço, eu gostaria que eles se apresentassem, né? Se apresentassem. As pessoas aparecessem aí seus... O Carlos Alberto dos Santos Passos está presente? Sim. Carlos, estou vendo ele ali. Não conseguiu falar, mas... E a Juliana de Souza? Alô? Ô, Carlos, fale. Tá escutando? Estou te vendo e escutando. Tá bem. Uma boa noite a todos os conselheiros, presidente do Conselho Municipal, em nome dele, aos demais, secretária Ângela, demais gestores, representações das entidades. Sou representante do SANEP, faço parte da direção na condição de assessor do presidente Elemar Roya. Estou aqui representando a autarquia junto com a minha colega, a Juliana Lemões. Faremos parte desse conselho. Será uma honra poder contribuir com as discussões da saúde da nossa cidade. Um abraço a todos. Obrigado, seja bem-vindo. A conselheira Juliana está presente, ou Carlos? Boa noite, estou presente. Juliana, aonde te achei, tá? Também seja bem-vinda, tá, Juliana? Bem-vinda. Muito obrigado, boa noite a todos. Eu sou assessora também da presidência do SANEP, milito há muito tempo, mais de 20 anos, e sou economista, né, e é um prazer poder contribuir com o Conselho de Saúde. Coisa boa, é isso aí, pessoal. Obrigado e seja bem-vinda.
pessoal, vocês já votaram ali na questão do SANEP, né? Vamos passar agora para os novos representantes da... CPERS e acordo. O Hospital Escola, o FEPEL, a representante titular é a Mauri. A Mauri é a guerreira já nessa já conhece um pouquinho da ação do Conselho, né, Mauri? Seja bem-vinda ao retorno aí. Tá? A Mauri está presente. Boa noite. A Mauri está por aí. Boa noite, pessoal. Obrigado. Estou bastante feliz de estar novamente aqui nesse grupo, tá? Podem contar com o meu apoio. Um abraço. Perfeito. Coloquem em aprovação aí o nome da Mauri. Olha, quem seria o suplente, mano? O suplente continua o mesmo, que é o Adrisson. Só não sei se ele não era titular antes, mas continua a mesma pessoa, que é o Adrisson. Tá bem. Tá bem? Seja bem-vinda ao teu retorno. Próximo nova representação é do grupo Vale a Vida. Como titular, a senhora Malísia Cabral e a suplente Alice Tavares Rodrigues. Estão presentes? Malícia. Nem a Malícia e nem a Alice. E como é que fica? Qual é a entidade, você Grupo Vale a Vida. Obrigado. Não houve manifestação, a aprovação fica para a próxima plenária. Tem microfone aberto. Não está presente, né? Ninguém representando o grupo Vale a Vida. Tá. Então, passamos para a próxima entidade. É a BAP. Tem um novo representante, o suplente Nelson Vieira da Rosa. Nelson está presente? Não estando presente também, fica para a próxima plenária, a aprovação. E o distrito, houve uma mudança no distrito sanitário de saúde. A Thaís de Almeida passa a representar o distrito, o segundo distrito, como coordenadora deste distrito. Olá, boa noite, pessoal. É que deu problema aqui técnico no computador, tá? Eu já sou conhecida de todos, né? Espero que vocês entrem de acordo em eu voltar como... Coloquem em aprovação o nome da Thaís aí, por gentileza. O PACAF de acordo.
Só um minuto aí, tá? Que houve uma dúvida para mim aqui. Samuel, por gentileza, dá um chego aqui. Trinta e quatro. Estão me ouvindo? Surgiu uma dúvida aqui numa colocação aqui, não. Seria até como informe, não a apresentação de novos conselheiros à Secretaria Municipal de Saúde. Isso serve como informe, tá? Será representada na saúde mental através das representantes Luciane Prado-Kandorski e a Clarissa de Souza Cardoso. Esse comunicado que eu tenho aqui é que elas passarão a representar nas reuniões esse setor da secretaria, e não como conselheiras representantes da secretaria, tá? É para deixar claro, porque na Secretaria Municipal de Saúde, os conselheiros que irão representar serão o Luiz Guilherme Belletti e a Luciana Prado Kandorski, no caso, uma só dessas duas pessoas que eu estou falando aí, tá? No Sindicato dos Bancários também representará a CIST através dos membros titular Francine Fagundes da Silva e o suplente Lucas Fonseca da Cunha. Também é representante na comissão da CIST, tá? As duas representantes da comissão da saúde mental seriam, então, a Luciane Prado-Kandorski e a Clarissa de Souza Cardoso, que são representantes de comissões, tá? Passamos ali, ó, se for possível, vou colocar em voto aqui, tá? Nós pularmos a pauta 3, que é uma atualização da situação do Conselho, referente a esses primeiros três meses, janeiro, fevereiro e março, que estamos chegando ao final, para a pauta 4, que é a apresentação das novas entidades CAEX e a BIG. O parecer da comissão, a comissão recomenda a aprovação da entrada dessas entidades. Representando a CAEX, por favor, os representantes aí que estão presentes? Olá, tudo bem? Olá, tudo bem. Boa noite a todos os conselheiros. Me chamo Diego e é um prazer para mim estar participando junto com vocês aí. Estarei sempre à disposição de tudo que precisarem. César, gostaria de manifestar aí. Oi? Pode falar, Belletti. Não, assim, ó, o CAEX, ele entraria em qual segmento? Qual segmento? A princípio, Belletti, ele vai entrar, essa manifestação a gente colocou para dar uma explicação, assim, ó, pelo regimento, nós teríamos até março para atualizar os desligamentos de algumas entidades, tá? Atualizar esses desligamentos, enviar a documentação tudo e passar as aprovações necessárias dentro da normalidade do regimento do Conselho. Eles já estavam com a documentação toda pronta para fazer essa inserção, mas pelo devido atraso das plenárias não terem acontecido, eles provisoriamente estarão inseridos dentro dos usuários. Mas assim que se for regularizado a situação, esperamos que talvez até a próxima plenária a gente já tenha a situação das entidades que já não estão presentes, não vêm ao grupo, né, da plenária, eles entrarão
para os prestadores. Eles recebem verba, tá? É só apenas um ajuste, mas para favorecer, de certa forma, o fato de nós não termos conseguido fazer as plenárias até então. Aí eu coloco que seria um caso dessa entidade ficar aguardando até esse ajuste ali, colocar nos usuários. Nós já temos a entidade 309 aí que não é usuário, enfim, então aí nós estamos descumprindo o regimento interno, descumprindo a lei 8142 nesse quadro. Então isso eu acho que é de se votar, enfim, se aceita a entidade... Vamos colocar em função, sim. Cadastro de reserva para quando for aberto esse espaço dos prestadores, gestor-prestador, de ser incluído ali nesse segmento. Feita aqui a anotação. E agora o pessoal, em seguida, já pode votar. Doutor... Ô, César, eu gostaria de manifestar, né? Tá, só um pouquinho que o doutor Alexandre, se não me engano, tinha solicitado então, tá. A fala. Alexandre? Boa noite. Na verdade, era isso, assim, eu até ia sugerir para acho que um pouco da fala do Belletti, né? Eu levantei a mãozinha antes dele terminar. Que para a gente evitar qualquer, né, enfim, discussão que possa ter, que a gente esperasse, então, regularizar isso das instituições, e aí, quando tiver tudo certinho, a gente vota de novo, então, e recebe o CAEX como prestador de serviço de forma correta. Tá. Era a minha sugestão. Perfeito. Jaime, acho que é a próxima fala. Perfeito. Não, assim, ó, inclusive, na Contec eu fiz referência a essa situação, né? Por que eu estou comentando? Em função do que o Belletti já comentou, e com razão, né? E eu também, na Contec, coloquei esse fato. E também para subsidiar o que foi dito, né? Nós estamos fazendo os ajustes, está aqui na minha frente, o 309, sindicato, a gente acatou, nós conversamos aqui, inclusive foi a sugestão do Belletti, eu estou vendo a ficha cadastral da 309 como trabalhador, não como usuário. Está aqui na minha frente a ficha cadastral. Em função daquela conversa que nós tivemos, né, Belletti? Está aqui na minha frente. Pena que eu não posso mostrar aqui para vocês, mas está à disposição aqui, né? A 309, a princípio, a ficha cadastral, né? Tá para trabalhador, tá, Belletti? E também, né? É aquilo que foi comentado, que o César comentou, né? Foi em função dos atrasos das plenárias, pessoal. Há de convir que são 3 plenárias não acontecidas, né? Então, isso aí gerou, inclusive, era encargo meu, de algumas entidades, eu fui lá para assinar, procurei as pessoas responsáveis para retirar aquelas entidades que não vêm aqui, estão ferindo o regimento interno. Em contrapartida, né, nós vimos como, assim, ó, pelo trabalho da entidade, o CAEX, né, o mesmo trabalho que foi feito referente àquela situação que eu não tinha visto, que o Belletti referiu aqui no Conselho. Pessoal, nós vamos ter que rever, realmente, o sindicato, né, médico não pode ser... E aqui foi refeita a ficha dele, nós temos que mudar. A mesma coisa nós vamos fazer com o CAEX, até para valorizar o serviço dele. Não foi por culpa da entidade e eles não ingressaram, e sim culpa do Conselho, culpa da Secretaria Municipal, culpa do município, uma série de fatores. Mas vamos colocar em votação, né? Mas que eu queria deixar bem claro que isso aí foi visto na Contec, tá bem? E até mesmo pelo seguinte, né, Júnior? Assim, ó, também é do entendimento quando o conselheiro Belletti levanta vamos dizer, um não ajuste conforme o regimento, mas se baseando no conforme ao regimento, estaríamos irregular até mesmo na primeira plenária que deveria ter sido acontecida em janeiro.
e ela não aconteceu. E não foi por falta de empenho do Conselho, e sim porque, do momento que não teve a possibilidade das plenárias acontecer, e não são 3, o Jaime se equivocou aí na fala, são 4 plenárias, hoje chegaríamos a 5 plenárias, e estamos executando essa 5ª plenária em uma condição de estudo ainda de uma plataforma, onde que pela secretária de saúde que está aí presente, foi colocado porque não foi referido que não poderia ser utilizado uma plenária no formato que foi aceita em deliberação do Conselho devido ao decreto da Prefeitura Municipal de Pelotas. Então, não tem muito a ver com o trabalho do Conselho, que já procurou as entidades, entregou os ofícios às entidades que deveriam ter sido afastadas por descumprimento deste mesmo regimento, mas também não podemos punir aqueles que estão chegando para se desanimarem de participar do Conselho Municipal de Saúde, sabendo que é difícil trazer entidades que queiram participar dessa luta, que é uma luta incansável, né? Em trazer uma qualidade de saúde para os nossos usuários em Pelotas. Então, nesse quesito de nós estarmos descumprindo, eu não poderia de jeito nenhum deixar de passar o apelo e pedido desses novos que estão chegando, em detrimento a uma falha não do Conselho, e sim da Prefeitura Municipal de Pelotas. Então, é uma coisa que fica subentendida, mas que tenha, já que nós vamos passar aqui pela aprovação. Os demais conselheiros também estão cientes da situação, né? Então, com certeza, as 2 entidades, elas têm que ser reformulada a forma em qual segmento que elas estarão postadas, tá? Mas deixando bem claro que não foi nem por imperícia do Conselho disso não acontecer e estar tudo certinho. Tá, pessoal? Coloco ali, acredito César. Está escrito. Está escrito. Dá para ver aqui, pessoal. Desculpe que eu só para mostrar aqui, ó. Peraí um pouquinho, ó. Que pena que eu não tô focando, não tá bom. A ficha de arrecadação que eu falei, né? Dos trabalhadores. Tá bem, pessoal? Então, aqui a ficha de arrecadação aqui em mão. Obrigado. Kleber. É o Kleber. Boa noite a todos. Boa noite a todos e a todas. Sou Kleber, Sindicato da Alimentação. Não, assim, primeiro já tem gente votando ali, o pessoal nem sabe que está votando, né? Por exemplo, aparece votação assim, né? Então tá meio confuso ali na questão das votações, até porque outra coisa assim, né? A gente não teve reunião porque a gente também não quis. Né, vamos ser sinceros, eu sempre falei, eu prefiro reunião online, realmente, eu preferia reunião sempre online, mas se o troço é urgente, e aí cabe o Conselho, a direção do Conselho também, se quisesse, poderia fazer a reunião em janeiro ao vivo, né, presencial, se chama, né? Então, não dá para colocar só a culpa na prefeitura, só a culpa no governo. Não. A gente poderia, como eu falei, eu preferia online, tá? Mas, não, eu tô na minha fala, primeiro vamos escutar, tá? Então, assim, poderia ter sido feito presencial, né, lá em janeiro, fevereiro, né? Tá? Bom, o primeiro caso é esse. Tá? Segundo, eu não entendi bem ali o que eu já me falou, o negócio dos sindicatos, né? Nós somos usuário, usuários, né? Nós usamos o SUS, né? Na minha categoria eu uso o SUS, né? Por isso eu represento os trabalhadores da alimentação, seria isso, né? Eu acho, né, que ele quis se referir assim, né? Bom, então é isso, gente. E não é querer defender, um pouco defendendo, mas um pouco também é dizer isso, né?
né? As reuniões não aconteceram também, não é só culpa do governo. Esse governo está recém 3 meses aí. Né? Então, nem dá 3 meses, dá 2 meses. Né? Então, assim, ó, eu quero dizer bem claro que nós poderíamos ter feito, né, essa reunião lá em janeiro. E é isso, tá? Obrigado pela atenção, tá? Peraí, agora eu vou tentar desligar meu microfone aqui, peraí. Eu acho assim, ó... Desligou? Oi, tá. Concluiu a palavra, Kleber? Concluiu. Eu acho o seguinte, gente, vamos acertar uma coisa nesse momento, assim, ó, isso aqui é o Conselho Municipal de Saúde, tá? Eu sou uma pessoa que eu tenho meu direito de voto aberto e eu, mais do que ninguém, lutei, escutando reclamações do próprio conselheiro que estava falando agora, a respeito do comportamento do partido que estava na gestão anterior. Tá? Em momento nenhum, se vocês levarem isso aqui para disputa partidária, nós não estamos pensando no usuário do SUS. Desculpe falar isso, tá? Porque, pelo seguinte, em momento nenhum o Conselho botou dificuldade em fazer ou deixar de fazer plenária, está presente o Belletti, está presente a doutora Ângela, o doutor Alexandre, o Conselho manteve todo o tempo a porta aberta para negociar a questão da plataforma para que as reuniões acontecessem. Só que é o seguinte, se não fazem, por favor, que façam agora, a partir de agora, hoje, março, que comecem agora até o final do ano, para os próximos anos, leiam o regimento interno do Conselho. Isso aqui não é uma decisão monocrática. Tá? Não vamos levar para esse lado, que a direção do Conselho determina, nós não determinamos nada. Nós sentamos, vemos as pautas que devem ser votadas por vocês que são conselheiros. E não é porque, para mim, é bom plenária presencial, que eu tenho que obrigar as pessoas a fazer plenária presencial. Para mim, como coordenador atual do Conselho, qualquer módulo de fazer a plenária, alguns vão concordar, outros vão discordar, mas em momento algum as coisas vão deixar de passar por votação de todos, para atender a uma categoria ou a outra. De forma alguma. Se levarem para esse lado, nós vamos estar mudando o sentido de ser conselheiro de saúde. Só isso. Saúde não tem partido. Saúde não tem. A saúde tem um objetivo, que é trazer para o usuário do SUS, para trazer para todos nós uma qualidade de vida. Só isso. Em nenhum momento, que parece na fala do conselheiro Kleber, que o Conselho se opôs a não fazer, eu não posso fazer uma plenária presencial, porque a plenária passou a ser online, e não é de agora, ela passou e não era eu o coordenador de saúde, do Conselho Municipal de Saúde. Foi em 2020, lembre, refresquem a cabeça um pouquinho, tá? Foi em 2020, através do nosso sempre querido Belletti, que está aí na frente. Em 2020, pela questão da pandemia, se foi instaurado a fórmula de ser online. Não foi o coordenador César e nem a atual direção que está aqui. Quem estava no comando naquela época da necessidade por causa da pandemia era o Belletti. E em nenhum momento se mudou ou deixou de mudar, porque por decisão do conselho, aqui da direção, não se quis fazer plenária. Se é esse o pensamento, está equivocado, porque em 2 ou 3 vezes foi consultado, nesse período de 2020 para cá, o retorno das plenárias presenciais. E, por consequência disso, ao final do ano, se já está esquecido, foi convocado uma plenária presencial aqui, e qual foi a resposta dos conselheiros? A resposta foi
da pior forma possível, porque foi poucos conselheiros que apareceram aqui na rua 3 de maio, 1060, para fazer parte de uma plenária presencial. Então, não pode, de maneira alguma, e eu tenho documentação para comprovar isso, que houve má vontade do Conselho, que nós não quisemos fazer a plenária em janeiro. Isso aí está em documentos, tá? E em várias situações a gente conversou com a doutora Ângela, em várias não. Na realidade, vamos ser sinceros, nós tivemos em 2 reuniões com a doutora Ângela, mas a definição de que o Conselho, o gasto de uma plataforma para o Conselho é um gasto que não é necessário, isso foi da Prefeitura, não foi minha. Não foi minha mesmo. E nem da equipe que está trabalhando. Só que eu peço, por favor, gente, deixem as paixões partidárias de lado. Vocês estão cuidando, e temos que cuidar, de seres humanos, de pessoas que vão para o PS e ficam horas lá esperando, porque tanto a gestão como o Conselho, e até como a Prefeitura, tem trabalhado muito para que esse quadro se reverta. Inclusive os prestadores, os hospitais. Então, fica muito fácil dizer que foi uma má vontade do Conselho não querer fazer uma reunião. Isso aqui, volto a dizer, não é decisão monocrática. Não funciona assim. Depende de vocês. Querem presencial? Faremos presencial, mas bote o votinho aí, que é presencial, no momento que for pauta de fazer isso aí. Só isso. Só isso aí, gente. Porque, nesse momento, eu achei e senti, na palavra do conselheiro Kleber, que os problemas que até agora surgiram, e não são poucos, tá? Se originou do Conselho não querer fazer. Em nenhum momento de 2025, o Conselho teve com as portas fechadas ou parado de trabalhar, e estão aí os gestores, estão os prestadores dentro dessa reunião, e os usuários que podem comprovar isso. Se não é o suficiente a fala da coordenação do Conselho, tenho filmagens, tenho fotos com datas e tudo de onde o Conselho trabalhou, o que o Conselho fez. Só que isso não é uma questão que funciona. Eu decidi, nós decidimos, peguem o regimento e leiam. Pegue o regimento, por favor. Aí sim, aí pode chegar e dar, porque isso aí, de certa forma, bastou uma acusação de que o Conselho não quis fazer plenário. Não, eu disse para a doutora Ângela, e ela está aí presente, que eu não faria nada diferente do que está no Estatuto do Conselho, do que está no regimento do Conselho. Tá? Desculpem eu falar isso, mas pela fala do conselheiro, as plenárias não aconteceram... Não, mas eu não falei isso. Não falei isso aí. Eu não falei isso aí. Não, tu falou bem claro. Não. Então fica o dito por não dito. Exato, porque foi o seguinte, o que eu falei é o seguinte, até falei, eu prefiro reunião online, tá? Mas que as plenárias poderiam ser, bom, janeiro não dá, mas fevereiro poderia, enfim, né? Ela poderia ser feita, né? Né? Agora, mas não, houve acusação, sim, em cima da secretária. Houve, eu vi aqui. Não, mas assim, ó, Kleber, não te preocupa que as coisas que eu falo eu assino embaixo. Não te preocupa com isso. Vai ter um momento hoje, que eu já falei com ela ontem, das coisas que aconteceram e serão expostas aqui, porque eu não tenho problema nenhum com ninguém. Gente, eu posso sugerir que a gente avance na pauta? Oi? Senão, né, César? Só uma sugestão. Vamos avançar na pauta. Assim, eu acho que as pessoas querem dizer coisas, disseram. Né? Eu também penso coisas, não acho que tenho que dizer, mas acho que a gente podia avançar na pauta. Não, tranquilo. Só acho que é injusto colocar uma pecha, como se o Conselho fosse o momento que nós tivéssemos barrado alguma coisa. A gente, em momento nenhum, barrou nada. Só o que eu estou pedindo, que tenho, por favor, que não transforme isso aqui numa questão partidária. Isso aqui eu não estou atacando o PT, não estou atacando o PSDB, eu não estou atacando ninguém. Eu quero o objetivo do Conselho é o mesmo de todos nós aqui. Assim espero
que seja com uma visão na saúde. Nós conversamos horas aqui, o doutor Alexandre, o Jaime, a Thaís e outros conselheiros que vêm aqui. Em nenhum momento a gente acha que o problema do conselho, ou o problema hoje das dificuldades que o partido tem, ou que a prefeitura tem, porque nesse momento é a prefeitura de Pelotas, não é o partido, e sim a prefeitura. A gente está sentando, tentando conversar e tentando chegar a um bem comum. Só que não pode acontecer isso, gente. Por favor, por favor. Em nenhum momento, e eu não tenho predileção nenhuma de bandeira partidária, eu disse que isso ou aquilo quando era outro gestor. O conselheiro tem todo o direito de se manifestar, desde que não ataque essa instituição, que é o Conselho Municipal de Saúde, que trabalha e muito pelo mesmo objetivo de todos aqui. Vamos seguir a pauta, a pedido da secretária também, né? Vamos seguir. Tá? Se alguém tiver mais alguma manifestação para fazer, por gentileza que eu faça, tá? Por favor. Quem é que quer falar? O Jaime. Eu vi aqui o seguinte, eu fiquei ouvindo atentamente aqui uma situação. Eu acho que está havendo a confusão aqui, fui eu que coloquei bem claro. Responsabilidade do Conselho, da Secretaria Municipal de Saúde, está gravado, gente, e do município. Fui eu que falei isso aí. Ninguém, se alguém tem dificuldade da diferença Secretaria Municipal de Saúde e secretária, está gravado. Foi o que eu disse. E outra coisa também, eu digo, o sindicato médico, que o Belete aqui chamou atenção, e nós vimos, sindicato médico. Eu não falei outro sindicato, foi eu que falei. Então, temos que prestar bem atenção nas coisas que nós estamos ouvindo aqui, e ter clareza das coisas. Porque eu vi o vereador dizer sobre o regimento interno. Né? Pelo que eu posso ver assim, ao longo do período, que bate cartão mesmo aqui. A Thaís, o César, claro, os funcionários, e eu, que bate cartão aqui. E não é mais decisão monocrática. E eu passei por essa sessão. As decisões eram mais galgadas no coordenador, não é mais assim. É um colegiado. Tá bem? Então, por que eu falei bater cartão? Porque se fôssemos... Claro, tem uma origem meio... se fosse fazer uma provinha do regimento interno, dos 96 conselheiros, né? Claro, tirando o Belete, tirando o doutor Alexandre, algumas pessoas que tiveram bastante intimidade com o conselho, eu acho que 50% tiraria quase zero, gente. Vamos ler o regimento interno, numa boa. Numa boa. Também, talvez, tenham dificuldade nisso que o coordenador falou, decisões monocráticas e colegiadas. Será que todos sabem? Não sei, de repente... Eu tive dificuldade lá atrás, mas bastante fui atrás. Quando eu vi essa palavra, eu sabia o que quer dizer isso aí. Tá bem? Era isso aí, César. Mais alguém quer se manifestar? Valdir Duarte ali. Conselheiro Boa Valdir noite. Duarte. Não sei se vocês estão me ouvindo? Boa noite. Estão me ouvindo? Não, só para reforçar, o regimento é a cartilha do Conselho, é a cartilha de todos. E o que o César está falando é certo. E o que o Jaime falou também é certo. Eu acho que as pessoas têm que começar a frequentar, não é só participar das plenárias,
e participar do conselho. Ir lá e se colocar à disposição do conselho. Lá sempre tem o colegiado, tem o pessoal. Não se define sozinho, o César não define por ele sozinho. Ele sempre conversa com todos os conselheiros que se frequentam o conselho, que está no dia a dia. Eu sei que muitos trabalham e não posso estar todos os dias lá, mas eu acho que o pessoal tem que pensar bem. A questão que eu vejo também é a questão do transporte. Há muitos anos, já do governo passado, que o transporte, eles param de funcionar cedo. E vai ter conselheiros que possam frequentar, né, presencial. O pessoal da colônia vai ter como presencial. Eu entendo para ir quando, né, ele fala, né? Mas o Conselho sempre teve compromisso e sempre respeitou o Conselho Municipal e os conselheiros. Eu nunca fui desrespeitado. Tá? Eu acho, sim, que o governo está passando por dificuldades, sim. A gente sabe que quando termina um governo, raspa o cofre. E aí realmente enfrenta muita dificuldade. Mas existe uma LDO que foi votado e que tem recurso que é próprio para o Conselho e que tem que ser utilizado e tem que ser respeitado. Tem que respeitar o Conselho. Existe uma receita que foi aprovada pelo Conselho Municipal. Tá, seria isso aí, Kleber. Né? Com todo o respeito que eu tenho por ti. Aqui ninguém levanta a bandeira. Peço tem alguém mais que algum conselheiro a se manifestar? Eu quero ler para vocês ali a colocação da entidade, tá? Do CAEX, onde foi colocado no chat ali, em nome da nossa instituição, CAEX, não queremos causar nenhum atrito dentro do Conselho de Saúde. Estaremos aguardando, quando ficar regularizado, a nossa participação. Forte abraço a todos e boa noite. Tá? Foi uma posição sensata do Diego Gonçalves, tá? Foi uma decisão sensata, e estou colocando ali para vocês que coloquem em aprovação as colocações das entidades em seus devidos segmentos na próxima plenária. Tá? Conforme sugestão do Belletti, porque parece que a gente agiu sempre assim, né? E hoje a gente dá para dizer que não só o Conselho Municipal ganha, como também a Secretaria Municipal ganha, porque tem, dentro dos quadros da Secretaria Municipal de Saúde, hoje, dois participantes da diretoria ali, que participam junto com a doutora Ângela, que foram coordenadores do Conselho Municipal de Saúde. Então, eles sabem o que a gente passa, eles sabem o que a gente vive, o sistema de trabalho do Conselho, e qualquer dúvida, como aconteceu agora, do Belletti relatar a questão ali do sindicato, né, da 309, ele é acatado, porque isso aqui é para todos discutirem e chegarem ao bom senso de uma solução para qualquer problema, tá? Isso aqui não tem motivação nenhuma para ninguém atacar ninguém. Tá, pessoal? Está colocando ali em aprovação, tá? Quem estiver de acordo, coloque das entidades em seus devidos segmentos na próxima plenária. São exatamente 20 horas e 4 minutos. Seria agora, então. Hoje foi enxuta essa plenária, até porque a gente não sabe se esse tempo de duração até as 21, essa plataforma, ela está em teste, se essa plataforma vai ser adequada, né, e vai dar para depois fazer a leitura da plenária, passar para a ata, que será enviada, como todos sabem, após as plenárias acontecerem, elas são revisadas, transcritas,
para a documentação que vai para a Câmara de Vereadores, e vai para a Prefeitura Municipal e para o Ministério Público, com o que foi discutido, debatido aqui, como também, né, vai para a homologação do prefeito sobre qualquer parte que não esteja no atentos, dentro do contento da reunião, o prefeito também pode não homologar, né, a reunião e o conselho ter que reformular aonde estiver o problema. Tá? A quarta pauta que a gente pulou para a terceira, já quase que emendando nessa aí, né? A terceira seria atualizações do Conselho Municipal de Saúde. Eu vou dizer para vocês assim, ó, essa pauta aí, ela não é para votação, né? Ela não é para votação, mas também ela é o Conselho, de certa forma, tá? O Conselho tem que, porque agora até ficou bem, ó, o Belete saiu, tá caindo. Esse caso aí vai acontecer nessa plataforma, e tem acontecido, tá, várias vezes, do nada cair e ter que entrar de novo, cair. Alguns conseguem, outros não. Na realidade, no final da reunião, nós não vamos saber de fato quantos ficaram, e se nesse sistema, como cai várias vezes, eu não sei se é por causa da internet das pessoas, até porque de cada ponto da cidade a internet tem oscilação, isso aí todos sabem, né? Vai chegar algum momento que essa plenária pode não estar com quórum, dependendo de quantos caíram, quantos foram embora. Eu não sei como vai ser feito essa forma, tá? De como vai ser contabilizado, ó, Indinara Lessa está entrando agora, como vai ser contabilizado o quórum da reunião. Eu acho que o que eu estou tentando falar, eu acho que dá para entender, né, pessoal? Que depende muito dessa plataforma. Mas voltando, tá? Quando se fala na terceira pauta, tá? E eu conversei ontem com a doutora Ângela. Oi. Sim. Quem é que quer falar? É o Belete, César. Pode falar, Belete, fica à vontade. Esse áudio da discussão aqui, chegasse a pular e não colocasse em votação, pelo menos não ficou claro para mim. Pessoal, a questão da entrada da entidade do Inova, a entidade do Celso que está aí, que também estava na CAEX e a outra entidade. Acho que não, realmente foi um lapso aqui, tá, gente? Bem lembrado. Exatamente, bem lembrado, acho que tu te deu de conta disso, eu não tinha me dado de conta. Temos a apresentação da entidade ABIG, ela já foi entidade aqui no Conselho, saiu e está regressando ao Conselho. O Celso, por gentileza, e depois retornamos para a pauta 3, ali onde a gente estava começando. Celso, por gentileza. Boa noite a todos, tá? Quero começar dizendo da minha volta, o reingresso, depois de um período afastado, por motivos particulares, né? Cumprimentar o coordenador do Conselho e a secretária Ângela, né? E eu torço, né, que sejam feitos, né? Eu conheço a doutora Ângela, o César faz um bom trabalho também, e todas as pessoas que estão nesse conselho também são pessoas que eu tenho certeza que são pessoas comprometidas com a saúde. É um problema sério, né? A gente sabe que se vem enfrentando há anos, né? Mas eu tenho convicção, né, que nós, como fizemos parte dessa gama de pessoas que estão comprometidos, né, dentro das suas comunidades, né, e eu sinto isso, né, que precisa melhorar a saúde, mas também é um trabalho, eu sei que ele é muito complexo, né, não é uma coisa do município, depende de recursos da área federal, da área estadual, né, e de um bom entendimento também das pessoas, né, mas eu tenho confiança, né, que vai ser feito um bom trabalho, né? E as pessoas que estão aí estão comprometidas, e
agradecer aí, espero que seja aceito de novo aí para poder contribuir com uma parcela que eu possa ajudar. O teu suplente está presente, Celso? Não, ele não conseguiu participar porque ele estuda na faculdade, né? E ele estuda à noite, então ele não foi possível, né? Que é o Giovanni Borges, né? Ele é um rapaz bem comprometido, ele está tirando o curso de psicologia, né? É uma pessoa bem esclarecida, que tem me ajudado bastante aqui. É o meu braço forte aqui, na parte jovem, né? Já que eu estou bem... Na parte informática, tudo isso, ele tem me ajudado bastante. Isso aí eu entendo, porque na minha opção na faculdade também eu fiz a opção das quintas-feiras, né? Eu não faço nenhuma cadeira que é para poder estar presente nas plenárias. Em algumas vezes o Jaime que ficou na coordenação. O Jaime tem pedido de fala ali, e depois, se alguém tiver alguma manifestação a perguntar aí ao Celso, esse é o momento, tá? Jaime, por favor. Pode ir adiante, eu me senti contemplado pelas falas. Tá bem? Não, tá. Pode ir adiante. Oi? Quer? Pergunta no chat. Estão aguardando ingresso somente? Gostaria de apresentar a instituição. O que faz, etc. Quem é? A Ilmara? Ilmara, não entendi, Ilmara, por gentileza. César. Oi? Tá me ouvindo, César? Agora sim. Tá, desculpa, é que eu cheguei atrasada, deu um problema, o caos todo da cidade, peguei tudo pela metade, mas agora nessa pauta, eu sei que é uma nova instituição. Seria possível, seria possível a instituição ser apresentada para o Conselho? Ou já foi? Já, porque não, já teve uma fala. Tá, mas a fala dele não apresentou a instituição. Tá, não, essa agora é o Celso, tá, que está apresentando a BIG, porque a gente... Tá, mas ele não apresentou a instituição, que eu quero dizer, ele só fez uma fala. Tá, sim. Entendi, Mara. Tá, entendeu? Dizer o que a instituição faz, por que da BIG. Exato, saber, o trabalho da instituição, apresentar a instituição. Por gentileza, Celso. O Celso. A Mara Félix está perguntando se é só essa. Voltando, a dona Ilmara, a associação é a BIG, e é Associação Beneficente Inova Guabiroba, que tem um trabalho desde 2011 aqui. Eu faço parte do conselho também local da saúde aqui, e a gente tem vários projetos aqui na instituição, com crianças e idosos, né? Projetos que a gente desenvolve aqui, um grande trabalho, né? Então, estou me apresentando aqui, e a instituição, a senhora deve já conhecer, dona Ilmara. Mais algum questionamento? Ou foi contemplado, né, Ilmara? Ela quer saber qual a área que envolve a saúde. Celso. Celso? Está fechado o teu microfone, Celso. Dona Ilmara, o nosso comprometimento aqui com a saúde, eu faço parte do Conselho Local da Saúde. Nós trabalhamos aqui com um grupo inclusive é um projeto de idosos aqui, com mais de 50 senhoras aqui, e a gente leva muitas informações da área da saúde preventiva dentro desse grupo, como também um outro grupo que a gente trabalha de jovens, de crianças e adolescentes, tem uns 60 jovens mais ou menos, o grupo de taekwondo,
que é do projeto Quem Luta Não Briga, né? A gente também tem um convênio com uma faculdade, né, que tem um trabalho aqui dentro que a gente fez com a faculdade de Santa Catarina, né, que é a Unicel, que tem feito um trabalho com as crianças, e mais eu participo do Fórum Social da Federal, que também se faz um trabalho aqui envolvendo todas as áreas, de lazer, saúde, tudo. Então a gente faz um bom trabalho aqui, as pessoas têm acompanhado bastante. Mais algum questionamento, Ilmara? Eu não estou conseguindo ouvir. Oi, Mara, eu também não consegui. Eu estava escrevendo no chat ali, acho que está ela quer saber se é tu que participa do Conselho Local. César. Oi. César, está me ouvindo? Está ouvindo agora? Estou. Tá. É que quando o senhor fala ali, eu conheço ele, conheço a associação, já fui lá, já fiz palestra quando eu estava no Projet. Só que assim, ó, o entendimento para os conselheiros tem que ficar claro que ele vai entrar como representante de usuário, é isso, né? Sim. Tá, quando ele se coloca que ele faz parte do conselho, ele se coloca, eu faço parte do conselho, é isso que eu estou questionando, perguntando. É ele que faz parte do conselho ou ele representa a associação dentro do conselho? Tem que deixar as coisas bem claras, porque a gente não se representa a si mesmo. Então, assim, ó, ele vai representar a associação dentro do conselho, ou o que ele respondeu, eu faço parte do conselho local. Eu faço parte da não sei o que da universidade. Então, é ele ou é a associação? Acho que tem que deixar claro, não é que eu seja chata, mas eu acho que se está apresentando uma instituição para o conselho, tem que ser dentro das normas que as instituições são regidas para estar fazendo parte desse conselho. Tá bem, César? Era isso. Sim, tá perfeito. Me fiz entender... Só para comentar, o César, tá? Para a dona Aymara entender, não sou eu, tanto é que quando se fez a apresentação da documentação, não é o Celso lá, é uma instituição, é a BIG, que foi lá, se ela precisa saber, é só fazer a leitura da documentação que eu apresentei, eu represento a instituição. É uma força de expressão que a gente fala, não, é uma comunidade inteira aqui. Tá, eu conheço a associação, você sabe que eu conheço. Só que para o conselho tem que ficar claro. É que eu sou chato nessas coisas. Todo mundo já me conhece, sabe que eu sou chato. Não, mas a senhora, não é que seja, não é que a senhora seja chata. Não, assim, quando a gente representa a ninguém chamou a senhora de chata. Não vou dizer eu também. Só um pouquinho. É só pedir. O César pode ler aí como é que foi feito o pedido da inclusão. O senhor pode deixar eu falar? Sim, pode falar. O que é isso? Obrigado. Muito obrigado. Assim, ó, as instituições, quando a gente vai representar uma instituição, a gente tem que começar a entender que a gente tem que colocar sempre a instituição em primeiro lugar. Então, quando o senhor diz assim, eu represento, não, a instituição representa lá dentro do conselho local, a instituição está representada lá dentro de tal lugar e a instituição estará representada dentro do conselho. Porque pode ser o senhor, pode ser o seu suplente que vai estar lá. Então, é isso que eu estou me referindo. Eu não estou dizendo que o senhor me chamou de chata, eu estou dizendo que eu sou chata, eu assumo. Tá? É só isso. Tá bem? Para que seja entendido, tá? Eu vou ler para vocês aqui o documento, tá? Do pedido ao Conselho Municipal de Saúde de Pelotas, da Associação Beneficente Nova Guabiratã.